Então você decidiu que finalmente chegou a hora de adotar um filhotinho. Evidentemente foi objeto de muita reflexão, muitas conversas, pois não é uma decisão impulsiva. É uma atitude complexa que envolve muitas mudanças na rotina da família. Novos gastos, novas tarefas, muita responsabilidade, mas também muita alegria e muito amor. Foi então uma decisão tomada em família, depois de muitas conversas e muito estudo. Várias raças foram examinadas, os grupos aos quais elas pertencem também, para falar de pendor, aptidão, se eu prefiro um cachorro que vai me proteger ou somente um cachorrinho de estimação para a família. Então a gente vê as qualidades e os limites de cada raça e também, evidentemente, segundo os gostos pessoais. Então vamos ver alguns passos básicos para fazer essa escolha de modo individual e de forma mais consciente. Vem comigo no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e eu sou escolhedor de filhotes desde sempre. Desde muito pequenininho, eu dava filhote para todo mundo que eu podia, já que eu mesmo não podia ter um filhotinho em casa. Mais tarde, trabalhando numa empresa francesa, era uma multinacional, na verdade, chamada Petland, Sociedade Anônima, eu era responsável pelo controle de qualidade. Estamos falando dos anos 90, início dos anos 90, em que eu fazia a seleção do controle de qualidade dos filhotinhos que seriam enviados às diferentes lojas em Paris e na região parisiense, no subúrbio de Paris. Mais tarde, eu fiquei responsável do controle do desenvolvimento dos criadores europeus que nós controlávamos até o meio da década de 2000. Mas vamos falar de filhotes. Um filhote não é um brinquedo, então não é um presente, mas um projeto familiar. Um filhotinho que você pega, ele faz parte da sua família. E fazendo parte da família, ele vai se integrar como um novo membro. Para isso ele vai precisar de um período de adaptação. E vocês também, um período de adaptação para um filhotinho. Você deve aceitar que se um filhote é como um bebê, na fase jovem ele é um pouco mais turbulento. Muita energia, muita bagunça nesse período, em especial com raças de grande e médio porte. Tudo isso deve ser levado em consideração para evitar que o jovem filhotinho, chegando a um adolescente, vocês se surpreendam com a energia que o filhotinho tem. Tudo isso também pode ser facilmente controlável com medidas de educação, eventualmente adestramento e muito rigor. A raça do cachorrinho, o tamanho que ele vai atingir quando ele for grande, as habilidades inerentes à raça, cão de caça, cão de guarda, cão de companhia. Tudo isso é muito importante, mas são somente fatores subjetivos que sofrem uma grande variação individual e que podem, eventualmente, ser controlados, ser manipulados de forma a transformar esse cachorrinho no seu companheiro ideal. Aliás, é tudo o que ele pede. Então é muito fácil você lapidar o temperamento e a personalidade do seu cachorrinho segundo o que você deseja. Isso é muito bom para você e muito bom para o cachorrinho. Mas, é claro, são variáveis que devem ser levadas em consideração. Se você mora num pequeno apartamento e quer ter um husky, você precisa saber que você vai precisar de empregar muito mais energia para que esse cachorrinho seja feliz, e você também, do que se você pegasse um cachorrinho de porte bem menor e de um temperamento um pouco mais calmo. Então nada impede alguém que mora num apartamento de pegar um cachorro que seja grande ou muito ativo, mas ele tem que saber, essa pessoa tem que saber que ela vai precisar empregar uma energia, consagrar tempo em consequência. Antes de mais nada, pense na rotina da sua casa. Pense no espaço que você tem a consagrar o cachorrinho, em especial no início, quando ele precisa de um lugar somente para ele, enquanto ele não aprendeu ainda a ser um cachorrinho limpo. Pense também no tempo que você tem a consagrar, você e a sua família, em relação ao tempo que o filhotinho vai precisar. A família vai ficar ausente o dia inteiro? Será que ele vai ter companhia durante o dia? Tudo isso são fatores a levar em consideração. Um filhotinho é chamado a conviver com crianças. Crianças de que idade? Todas essas perguntas devem ser respondidas no momento da escolha de um filhotinho que vai se tornar um cão adulto e que vai compartilhar a vida da família durante os próximos 10 anos ao menos. Uma outra coisa, e independentemente da raça, que tem a sua influência, é que os cachorrinhos, evidentemente, têm personalidades individuais. E essa variação individual é importante e você pode ter algumas pistas no momento da escolha. Cachorrinhos que são muito dependentes, eles podem se ressentir de ficar muito tempo sozinho, enquanto outros que têm uma natureza um pouco mais dominante, uma personalidade um pouco mais forte, se importam muito menos com isso. De qualquer modo, como eu disse, tudo se aprende, mas é importante observar a rotina da família e, especialmente em relação ao trabalho, de modo a poder prever e se preparar em relação ao conforto e ao bem-estar do novo cachorrinho. É evidente, quando nós falamos de crianças pequenas, que os cachorrinhos devem estar sempre sob controle em presença delas. Uma criança um pouquinho mais velha já pode começar a ter noções de responsabilização, entendendo assim que o cachorrinho depende de nós para alimentação, para passear,
passeio, para limpeza. Nós podemos fazer um teste simples com o filhote quando nós o contemos deixando-o de barriga para cima. Se o cachorrinho aceita essa posição facilmente, provavelmente ele aceita ser dominado com facilidade. Se o cachorrinho se debate e tenta a todo custo se virar, é porque ele tem uma natureza um pouco mais dominante. São pequenas pistas subjetivas e essas coisas podem evoluir. Da mesma forma que quando nós escolhemos o menorzinho da ninhada ou o maior da ninhada, são atributos que podem se inverter com o desenvolvimento dos filhotes. Dentro da ninhada, esquematicamente, a gente pode identificar com uma certa facilidade 3 tipos de temperamento. Os cães dominantes, que são mais destemidos, são valentes, são os que vêm na frente e às vezes um pouquinho teimosos também. O submisso, que é o oposto do dominante, que tem um pouco mais de receio em relação a coisas novas e que provavelmente vão ser bem mansos. E o intermediário, que como o próprio nome diz, possui o melhor dos dois mundos e pode evoluir em direção a um ou a outro. A forma com que o filhotinho vai ser criado é que vai determinar como ele vai evoluir. E, evidentemente, pode se transformar um cachorro de natureza dominante em um cachorro muito, muito, muito manso e vice-versa. Um cachorrinho manso pode se tornar um cachorrinho dominante, um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer, e tudo ligado à forma com que o cachorrinho é criado. Existe um truque que é bastante interessante e pode ser feito no momento que a gente examina a ninhada, é brincar com molho de chaves. Jogar molho de chaves no chão, perto de onde estão os cachorrinhos. Não em cima deles, mas perto de onde eles estão. Os filhotes que saem correndo e se escondem podem ser considerados do tipo submisso. Os que vêm de pronto para cheirar as chaves e tentar entender do que se trata podem ser considerados dominantes. E os que ficam no meio das duas situações podem ser considerados intermediários. Evidentemente, como eu disse, e nesse caso ainda, são testes subjetivos e cujo resultado pode evoluir. O detalhe é que deve-se tomar uma atenção especial ao filhote que ignora completamente o barulho das chaves. Isso pode ser um sinal de surdez. Então vale a pena repetir o teste isolando esse cachorrinho do qual nós temos dúvidas e a gente envia o molho de chaves atrás de onde ele está. Nós vemos assim se o filhote tem os movimentos das orelhas em direção às chaves que caíram e, enfim, se ele ouviu alguma coisa. Enfim, muita atenção aos detalhes. O lugar onde você vai escolher o filhote deve ser pesquisado e escolhido com cuidado. Tente evitar os comerciantes, ou seja, aqueles que compram filhotes para revendê-los, como as pet shops, as feiras de cães. É muito melhor trabalhar diretamente com aquele que fez nascer o seu filhotinho, que tem o pai e a mãe presentes, ou ao menos que tem informações. Existem, é claro, cruzamentos exteriores em que o pai não está presente, por exemplo. Então, a situação ideal é se dirigir a um criador reconhecido, alguém que tenha redes sociais que legitimem esse trabalho de longo prazo. Você pode analisar no histórico ninhadas anteriores, irmãos desse filhotinho, outros produtos dos mesmos reprodutores. Todo o trabalho que um criador produz está legitimado nas suas redes sociais. Você pode analisar as instalações, mesmo se hoje em dia no Brasil é um pouco mais difícil as visitas de criação, porque existem riscos terríveis ligados a isso, para o comprador como para o vendedor, mas você pode ter acesso às instalações, ao estilo do criador, converse muito com ele, discuta, se aproxime. Os criadores adoram isso, adoram saber aonde o filhotinho deles vai desembocar. É importante para eles como é importante para você. Então aceite as perguntas e produza outras perguntas. Verifique as condições dos locais, higiene, conforto, se os cães são felizes. Peça, se possível, então, para ver os pais dos filhotinhos. Muitos criadores têm o pedigree em fotos. Existem hoje aplicativos que propõem esse tipo de serviço, como o Ingrus, por exemplo. E vendo assim os pais dos filhotes, você pode ter uma noção de como o filhotinho vai evoluir. E fora isso, atenção à saúde do filhotinho que você pretende escolher. Uma vez que você escolheu o seu filhotinho, diga ao criador que você vai levar nos dias que seguem ao seu veterinário de confiança para que ele faça um exame clínico no filhote. O criador também pode apresentar um certificado de realização desse exame clínico, em especial durante as últimas vacinações. Durante esse exame, o seu veterinário vai ver se os testículos estão bem descidos na bolsa para os machos, analisar os laprumos do cachorrinho, se eles estão bem, se as articulações estão bem feitas, se o estado geral do cachorrinho é bom, se ele não está nem muito magro, nem muito gordo, se ele não tem resíduos fecais perto da região anal, o que denotaria uma pequena diarreia, como está a boca do seu cachorrinho, se a dentição está bem alinhada segundo o estándar da raça, se as orelhas estão limpas, se não existe problema de sarna autodésica, se a pelagem do seu cachorrinho está saudável, sem evidências de pulgas, carrapatos e outros parasitas externos. Um veterinário, a não ser que ele seja individualmente um especialista, não está habilitado a falar de perfeição racial. Então esse aspecto é um pouco
pouco delicado, isso deve ser visto por você mesmo a partir da sua experiência e contato com outros criadores. É isso, a escolha de um cachorrinho é sempre um tema um pouco complexo e existem vários outros enfoques que podem ser abordados e eu tentarei trazer à luz esses outros enfoques, especialmente ligados à saúde, a aspectos ligados à raça e outros vídeos, de forma que esse vídeo não se estenda muito. Esse vídeo já ficou um pouco longo, mas se você seguir essas dicas e você tiver certeza que está na hora certa de escolher o seu filhote e vocês tiverem amor de sobra para dar para o novo integrante da família, eu posso garantir a vocês que essa equação vai ter um resultado genial. E até breve, no próximo vídeo.